Olá, boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho aqui conversar com você, meu amigo espírita, minha amiga espírita, simpatizantes, às vezes só curiosos, não tem problema, não importa. O que importa é que vocês estão comigo aqui por esses minutos em que nós estaremos juntos nessa noite e para a gente conversar sobre um tema que eu acho que é bastante importante para todos nós e sempre foi importante isso aqui na Terra, mas parece que nos últimos tempos tem sido mais importante ainda. O título que nós estamos trabalhando, o conteúdo, vocês vão perceber depois, é Pelos que estão em aflição, baseado em 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, capítulo 27 e capítulo 28. Vários pontos que se complementam foram buscados para fazer esta nossa conversa, esse nosso papo desta noite, tá bom? Antes de nós iniciarmos especificamente os estudos, vocês imagino que também queiram, mas eu não faço sem prece de abertura. Por quê? Porque poderia ser um evangelho no lar, que vocês já notaram, né? Meu evangelho no lar e minhas palestras são muito parecidas. Na verdade, eu acho que é tudo a mesma coisa para mim, que estou fazendo esse trabalho com vocês, esse gesto de solidariedade, de fraternidade que a gente tem aqui uns com os outros. Mas a prece ela é importante por quê? Primeiro, nós damos uma... tira daqui esse mal-estar que às vezes a gente traz para casa ou que criou dentro do lar, nesse fica em casa que nunca termina, infelizmente, porque nós estamos numa sociedade que está doente de muitas formas. Então a gente às vezes fica se sentindo mal, precisa limpar e aí a gente ora. Outra coisa que é o mais importante é fazer os nossos convites. A espiritualidade amiga já sabe que nós estamos aqui. Por quê? Porque o nosso mentor acompanhou o nosso pensamento, a nossa intenção de estar aqui. Porque os bons espíritos que nos acompanham, que podem estar nos incentivando ao bem, nos inspiraram, nos intuíram para estar aqui. E Deus sempre está conosco, é o momento em de nós estarmos com Deus. Jesus sempre está conosco quando nos reunimos em seu nome. E nós estamos aqui em nome de quem? Jesus também. Então nós nesse momento estamos internalizando esse olhar para dentro de nós, dizendo assim, e aí, o que eu quero hoje? Eu quero estar com Deus. Eu quero estar na presença de Jesus e eu quero estar em sintonia com os bons espíritos. Meu mentor, os espíritos familiares do meu lar, da minha vida, aqueles que desejam o melhor e aqueles que estão aqui também para aprender comigo, conosco. E nesse momento é para a gente sentir um abraço, aquele abraço que a gente não está dando em ninguém, mas eles podem dar esse abraço. Então abram o seu coração, abram a sua mente e sintam-se abraçados nesse instante. Tá rodando um videozinho lindo de morrer, de uma senhorinha idosa dizendo que Jesus abraçou ela. Quem quiser depois, eu posso até mandar, porque eu tenho, é a coisa mais linda. É exatamente aquele abraço que essa senhorinha relatou que eu quero que vocês sintam. O abraço de Deus, o abraço de Jesus, o abraço dos bons espíritos, não importa qual deles ou todos deles. Vocês vão sentir força, coragem, energia e um calor gostoso nascendo dentro do seu peito. E com esta introdução em forma de prece, ou essa prece em forma de introdução, eu convido a todos nós para nos reunirmos nesse pensamento único de querer sair deste papo melhores do que começamos. E que Deus permita que sejamos protegidos e amparados no nosso lar, na nossa vida, na nossa família, para passar por esses próximos minutos em paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, pessoal, que bom que vocês estão aqui, muito obrigada. Eu vejo uns comentários aqui, mas eu não enxergo assim tão bem para ler todinha essas letrinhas brancas pequenas que estão na minha frente. Então depois eu comento, depois eu respondo tudo que for necessário. Como eu disse para vocês antes de iniciar a prece, o tema da nossa conversa de hoje é Pelos que estão em aflição. Da onde que saiu esse título? Do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 42, que é a prece mesmo, lá da coletânea de preces espíritas,
que fala da prece pelos que estão em aflição. As preces espíritas são legais porque muitas vezes a gente acha que Deus não escuta o que a gente fala, então a gente fica pedindo para os outros orarem por nós, ou então fica pensando, ai, minha prece não é bonita, eu não falo suficientemente bem. Na verdade, para Deus não importa nada disso, nem para Jesus, nem para os bons espíritos. A única coisa que importa é que essa prece passe, sim, do raciocínio, do que você quer, do que você precisa, pelo coração, pelo sentimento. Quando passa pela honestidade dos teus desejos, dos teus sentimentos, não importa se você fala o que tem aquela historieta que diz assim, Jesus, eu sou José e vim te visitar. Não importa se é isso ou se é uma prece maravilhosa, linda, elaborada como o Pai Nosso ou como a prece de Cáritas, por exemplo. Não é relevante isso. O que é relevante é o conteúdo emocional, espiritual que você coloca nas palavras. Mas Kardec sabia que muitas vezes nós não estávamos preparados para fazer preces de uma forma que a gente acreditasse que a espiritualidade nos escuta. Então ele criou a coletânea de preces espíritas, lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, e existem preces para nós mesmos, prece para os outros, preces, para um monte de preces. São modelos. Não é para decorar, não é para seguir literalmente. Se você seguir decorado, não vai ter sentimento. Então, é um roteiro para que você, para que eu, para que qualquer um de nós possa dizer assim, agora eu estou entendendo o que eu posso pedir e como eu posso falar com Deus quando eu estou orando, ou rezando, ou vibrando por alguém que está em aflição. Combinado? E aí, dentro dessas preces, como eu comecei a dizer, sempre tem uma referência. Vocês vão ver lá que tem a referência nesta prece em especial, capítulo 5, item 5, capítulo 5, item 27, capítulo 27, item 6 e capítulo 27, item 10. São esses os trechos que eu vou conversar com vocês nesta noite, porque tudo que está no Evangelho, Kardec pegou para o campo da prece e disse, gente, nós vamos orar para isso, por essas pessoas ou por essa necessidade. Onde está a referência? Qual é a referência espírita que diz por que é importante eu fazer essa prece? Por que ela é importante no meu conhecimento, no meu sentimento? Certo? É bem legal a gente saber isso. Então, o que acontece? Nós temos que fazer um raciocínio até chegar na prece em si. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a lei humana pune certas faltas, não é verdade? A gente vê muitas pessoas que são punidas, prestação de serviços, prisão, em alguns lugares do mundo existem penas de morte, existem N punições, mas cada um desses condenados, desses que foram punidos, normalmente sabem por que estão recebendo a punição da lei humana. Ele sabe que é uma consequência dos seus atos. Não vamos entrar aqui nas exceções dos erros legais. Eu estou falando, cometemos um erro, esse erro foi descoberto pela lei humana e a lei humana pune. Mas a gente sabe que nem todo erro é punido pela lei humana. Por quê? Porque ela não consegue alcançar todas as faltas. E quais são as faltas? As faltas que a lei humana pune são aquelas que dão algum tipo de prejuízo à sociedade. É o vizinho que você maltratou, é o marido, a companheira, o filho, o chefe, o colega de trabalho, o transeunte, o ciclista, não importa. Deu um prejuízo social, a lei humana pega, mas ela não pega, por exemplo, os males que eu causo para mim, ou dentro de um recanto que não interfira na sociedade em si. Só que acontece que Deus nos colocou na Terra, entre tantos planetas que são conforme os tipos, mundos primitivos, mundos de expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, de vários graus.
ele acompanha o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. O objetivo de nós estarmos aqui é exatamente nós, enquanto contribuímos com a obra divina. Deus pode fazer tudo sozinho? Pode. Mas ele conta conosco para que a gente desenvolva intelectualmente, inteligência. Então, a gente está aqui para desenvolver inteligência enquanto ajuda na obra divina. Porém, tem mais um detalhe. Nós também aprendemos a desenvolver valores morais, sentimentos, etc. E quando Deus observa o nosso coração, vamos dizer assim, de uma forma materialista, quando ele observa, ele sabe que nós não acertamos o tempo todo, só que nem todas as nossas faltas são punidas. Quais faltas? Violações à lei de Deus. Nós temos N leis, Livro dos Espíritos tem lá 10 leis, lei de verdade, lei de conservação, lei de progresso, lei de sociedade, e várias, são 10 leis que estão lá, fora aquelas coisas que a gente já sabe. Tem uma lei que fala justiça, amor e caridade. Então tudo isso são leis que nós violamos cotidianamente. Mas mesmo que a lei humana não tenha acesso a nos punir por isso, ainda assim nós temos consequências. E essas consequências são mais ou menos desagradáveis para nós que pecamos, que erramos, de acordo com aquilo que nós realizamos. Ou seja, cada um de nós é mais ou menos punido conforme aquilo que nós erramos, certo? Que nós pecamos. Ok. Bom, se a gente sofre, existe uma realidade implícita aí. Nós sofremos porque nós erramos em alguma coisa. Então a dor vem como fator educativo para me advertir de que eu não procedi muito bem. Ora, existe alguma forma de uma criança ou de um bichinho entender sozinho que ele errou, se ele não sentir as consequências? Por exemplo, eu tenho cachorro, vocês que têm cachorro eventualmente aí, sabem que se você deixar, o cachorro vai invadindo cada vez mais o teu espaço. Daqui a pouco ele tá deitado na tua cama. Estou falando dos cachorros que ficam, por exemplo, no quintal, que não são aqueles de apartamento fofinho que você deixa o dia inteiro e deixa ele fazer o que ele quiser fazer com você. Aí o que você faz? Você diz não, ele não entende. Então você tranca a porta e ele fica pra fora. Toda vez que ele invade o espaço, você põe ele pra fora, tranca a porta. Uma hora ele vai entender que a hora que falar não, ou ele para onde ele está, ou ele vai para fora. É a consequência da ação dele. Criança é a mesma coisa, você vai educando, ela recebe ou não punições ou premiações de acordo com aquilo que ela está realizando. E isso acontece com o espírito, encarnado ou desencarnado. Bom, dessa forma, a gente vai aprendendo o que é bem ou mal. A gente aprende que se a gente sofre, é porque em algum momento, de alguma forma, nós fizemos alguma coisa que violou alguma lei. E nós estamos aqui falando de lei da natureza, que são as leis divinas. Por que Deus faz assim? Eu não gosto muito dos termos que são usados às vezes no evangelho, por exemplo, punição, pecado, mas esses termos são termos que muito à época de Kardec eram usados, o catolicismo era muito forte e eles são termos que a gente compreende, mas a gente entende punição hoje como Deus sendo cruel, mal, duro, mas não é essa a intenção. A punição é o seguinte, é a consequência. Então vamos traduzir a punição por consequência. A minha consequência é ruim, por quê? Porque eu agi mal. Só que isso me faz repensar a minha conduta. Quantos de nós, e eu tô quase indo por esse caminho algumas coisas aí, tô precisando me emendar. Quantos de nós vão procurar academia, tratamento médico, estudo, conversar e pedir desculpa quando a coisa já tá muito difícil, quando tá ficando pior, percebe? Então a gente não quer a consequência, mas a gente não muda. Então quando a gente começa a sentir na pele, pronto, aí a gente muda. Se nós fôssemos
certos, tivéssemos a absoluta convicção de que não teremos nenhum tipo de consequência, de punição, nós não teríamos razão para mudar. Por consequência, nós atrasaríamos o nosso adiantamento, a nossa evolução e atrasaríamos, protelaríamos por um tempo bastante longo a nossa própria felicidade espiritual. Mas isso é bonito de falar numa vida só. Nem todo mundo consegue sentir isso numa vida, receber as consequências numa só existência. Nem todo mundo compreende os seus erros naquela oportunidade. E às vezes ele olha lá no final da vida, com 70, 80, 90 anos talvez, até mesmo com menos, não tem problema, e ele diz assim, nossa, se eu soubesse tudo que eu ia passar por ter errado, eu teria feito diferente. Quem me dera fazer diferente, mas agora já acabou meu tempo. Só que Deus é bom, Deus é justo. Pergunta número 1. E as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos vão explicar o que é Deus. E vão falar das virtudes e das qualidades de Deus. Recomendo que saiam daqui hoje, amanhã, depois. Até na internet tem, procura lá, Livro dos Espíritos, WordPress. Vocês vão achar o Livro dos Espíritos inteirinho online, sem precisar nem fazer download. Olha lá as perguntas. Quais são as virtudes e as qualidades de Deus? Mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é um ser profundamente amoroso. Então ele vai olhar, bom, eu criei a Vânia toda cheia de potenciais, só que imperfeita. Por que imperfeita? Porque eu não dei para ela as virtudes. Eu dei condições de adquirir virtudes. E com essas condições a Vânia tropeçou. Ela faz algumas coisas certas e algumas coisas erradas. A Vânia se esforça melhor aqui, conseguiu algumas qualidades, algumas virtudes, mas não conseguiu desenvolver aqui ainda. A Vânia está lá se arrependendo no final da sua vida. Coitadinha da Vânia. Né? O que ela faz? Acaba? Vai para o inferno? Não. Espíritas não desacreditam de espaços espirituais de sofrimento, porque tem a ver com o que a gente sente, aquilo que a gente fez, mas não crê, espírita não crê no inferno eterno. A gente fala até, a nomenclatura utilizada por nós é umbral, é um período intermediário que a gente fica enquanto não percebeu que está lá porque fez burrada. É um jeito assim bem popular de falar, mas é o jeito mais fácil de compreender. Aí, o que acontece? Deus criou a reencarnação, que é aquela oportunidade de Vânia, que é esta pessoa, este espírito vestido por este corpo, este personagem. Quando este corpo morre, Vânia para de existir. Acabou, Vânia morreu. Morreu o personagem, morreu o corpo. Mas o espírito que animou o personagem Vânia com este corpo continua seguindo e vai um dia reencarnar. Maria, José, João, Letícia, não importa o papel, o personagem, reencarnará. E eu acho que até deve ser bem mais fácil fazer Deus dar um corpo novo, uma roupa nova para o espírito que foi Vânia, do que pegar os pozinhos que decompuseram e que se espalharam por aí e viraram plantinhas, viraram outros seres para depois ressuscitar. Então a ressurreição, ela é muito mais aceita pelos religiosos cristãos, só que ela é muito mais complexa. Porque para Deus que cria os universos, porque nós já se sabe pela ciência que não tem só um universo, mas e os mundos, por que custa fazer um corpinho novo usado, né, gente? Quilômetro, não tem problema nenhum. E aí ele dá outra oportunidade. Só que lembrem-se que quando nós morremos neste personagem, ou seja, o espírito desencarnou, saiu da carne, ele tinha errado. E ele não tinha corrigido, e ele não tinha aprendido. Talvez ele tivesse se arrependido ou não, concordam? E aí ele vai ter que começar num outro organismo, num outro personagem, que vai ser, sei lá, eu falei Letícia antes, vamos fingir que é a Letícia. Letícia é uma pessoa que nasce um bebezinho fofo, rechonçudo, lindo, maravilhoso, cheio de imperfeições, que só aparecem quando ela cresce.
Quando começa a ter alguma idade e vai se desenvolvendo, e com tudo isso, ela vai passar por expiações, que são os sofrimentos consequentes das suas ações anteriores. Vânia, mas que absurdo, eu não me lembro de nada, Letícia não lembrará de nada, pobrezinha, como que vai sofrer por uma coisa que não sabe o que fez? Gente, dá licença, você lembra o que você comeu no primeiro dia da sua vida? Você lembra o que você comeu neste dia, a esta hora, ou o que você fazia há 1 ano atrás? Não, tá bem, há 1 mês atrás? Não lembra? Não é por isso que você não fez, que aquela pizza que você comeu há 1 mês atrás não engordou os seus quilinhos. Está em você, aconteceu, você fez e tem consequência. Irrelevante não lembrar. E Deus ainda faz a gente esquecer porque Ele é misericordioso. Sabe por quê? Imagina, pelo menos uma das minhas irmãs está aí me escutando agora, que ela me deu um oi, a outra não sei. Perguntem para elas se nós não brigamos. E elas vão dizer que a culpada sou eu. E pode até ser, porque eu sou brava pra caramba. Já contei pra vocês que eu sou brava. E as minhas irmãs me acham brava. E eu realmente sou pra muitas coisas. Agora, imagina, hoje nós temos um relacionamento, nós nos amamos e eu sou brava e nós brigamos. E às vezes elas também aprontam comigo. E daí? Deixa lá... Aí, ó, minha irmã já erguendo a mão pra dizer que ela é a vítima da pobrezinha da brava aqui, né, Kátia? É isso aí. Mas o que acontece? No passado, podemos ter sido inimigas ferrenhas. E hoje a gente só discute. Hoje a gente só briga e continua se amando, continua se reunindo em família, continua se abraçando, se beijando, sentindo saudade e se visitando. Vocês percebem? Pra que eu vou lembrar que de repente eu fui cruel com a Kátia, ou no caso aqui a minha irmã, ou porque eu brigo tanto com ela porque eventualmente ela me tratou mal no passado. Então esquece, isso a gente não tem que lembrar, mas a gente tem a nova oportunidade, uma nova vida. E aí, dentro desses raciocínios que são todos espíritas, Kardec faz uma pergunta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pergunta o seguinte, bom, raciocínio que a gente fez é, todo mundo expia, sofre, passa por provas porque fez o mal ou errou. Propositalmente ou por ignorância, mas errou e tem consequência. Então, se o raciocínio é esse, Kardec diz, deve-se por termo, ou seja, será que nós devemos acabar, encerrar, procurar cessar com o sofrimento, as provas do meu próximo, do outro, quando se pode, ou tipo assim, eu tenho condições de fazer, posso? Porque ele está espiando, porque ele está passando por uma provação, porque é consequência do passado dele, das ações e das escolhas dele. Ou a gente deve, por respeito à vontade divina, das leis naturais, deixar que a prova, o sofrimento do outro continue. Eu já fiz a pergunta, já explicando tudo junto, né? Para que vocês entendam. Existem muitas pessoas que sim estão sofrendo próximo a nós e nós temos condições de minimizar o sofrimento. Às vezes até mesmo acabar com esse sofrimento. Mas se a gente parar para pensar, a gente pode realmente chegar e dar uma engasgada, né? Ué, mas, bom, se a gente reencarna, se existe lei de causa e efeito, se cada um tem livre-arbítrio, se há consequência dos erros, eu acabar com o sofrimento de alguém ou eu diminuir o sofrimento de alguém não é a minha interferência na vontade de Deus? E tem gente que pensa assim, porque a gente sabe que tudo é consequência. Tudo é consequência. Percebam quantas vezes eu já falei essa palavra e quantas eu falarei daqui pra frente ainda. Bom, nós temos que fazer reflexões, porque uma das coisas que Jesus ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para nós perdoarmos os nossos inimigos, nos reconciliarmos enquanto há caminho. E aí vem o Espiritismo e vem dizer que cada um está sofrendo aquilo que construiu para si. A gente tem que tomar cuidado para não interpretar errado. Então, bom, a gente sim, nós estamos na Terra porque é um mundo de expiações, quase de regeneração, e nós no momento estamos sofrendo expiações e provando que não mais fazemos os nossos erros antigos. São provas que vão colocar
experiências na nossa frente que a gente já não vai fazer o que fazia antes. Ok. Então as provas devem seguir o seu curso? Deixa essa pergunta aí. Nós podemos atenuar essas provas, mas nós devemos atenuá-las ou até mesmo, de repente, sabe, dar uma ajudadinha. A gente gosta tanto daquela pessoa, mas ela tá sofrendo. Vamos aumentar o sofrimento dela para que ela expie mais rápido? Vamos agravar o sofrimento? É outra pergunta. Claro que não, 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 não. Por que que não? Porque nós não conhecemos o curso, o rumo, o destino dessas provas. A gente não sabe até quando que essas provas dessas pessoas, e é claro que nós também, as nossas provas também, até quando elas vão. Nós não sabemos. Nós não sabemos nem mesmo se Deus, se a providência divina, se nós não nos oferecemos para ser instrumentos da cessação ou da diminuição daquela prova. Será que não está nas nossas mãos fazer com que um sofrimento diminua, que uma cicatriz se cure, que uma vida se mantenha, que um problema se solucione com um colo, um sorriso, uma prece, um abraço, algum bem material, um alimento, com tantas coisas, tantas condições que nós temos muitas vezes para fazer isso? Bom, se nós podemos dar conforto moral, se nós podemos amparar materialmente, se nós podemos dedicar um pouquinho do nosso tempo, da nossa boa vontade, da nossa solidariedade, da nossa fraternidade, para dar um conselho para alguém, uma orientação, um empurrão assim espiritual, emocional, moral para alguém sair daquela dificuldade ou superá-la porque não está sozinho, porque se sente apoiado. Se a gente puder estimular a paciência, criar possibilidade daquela pessoa entender que ser resiliente, ou seja, não se dobra até onde não dá para ir contra, mas continuar tentando e se resignar àquilo que não pode ser mudado. Se nós podemos fazer tudo isso, devemos fazer. Talvez esteja dentro da nossa própria prova aquilo, lá no passado, desta ou de outra vida, eu não recordo às vezes do que eu fiz, mas eu sei que eu coloquei alguém para baixo, eu sei que eu prejudiquei alguém, eu sei que eu tirei o dinheiro de alguém, eu sei que eu tirei a vida de alguém. E de repente me aparece essa oportunidade que é ou minha expiação ou minha prova, ou ambos. Isso a gente já explicou em várias palestras, em outros momentos eu explicarei de novo, não é o caso agora, mas pode ser as duas. E aí eu chego e digo, bom, eu tirei a vida de alguém, mas agora eu sou doadora de sangue, sou doadora de órgãos, eu sou enfermeira, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, professor de educação física, qualquer coisa que ajude que a saúde de alguém, que a vida de alguém se mantenha. Eu fiz o mal lá atrás porque uma pessoa se matou, se suicidou por minha causa, porque eu tirei toda a esperança dela, mas hoje eu tô aqui para aconselhar, eu sou psicólogo, eu sou CVV, eu sou uma pessoa que escuta os outros, que o meu sorriso, a minha alegria, a minha esperança contagia o outro, enfim. Talvez seja a nossa prova, a nossa experiência ajudar que o outro saia daquele buraco, daquela dificuldade, daquela situação. Se nós tivermos qualquer meio de fazer cessar o sofrimento de qualquer pessoa, de cortar o mal pela raiz, de transformá-lo em alguma coisa boa, nós temos que fazer. E a vantagem do espiritismo, ele passa uma consciência para nós, um compromisso, uma responsabilidade, que é de pensar que a nossa vida inteira, e essa expressão, a nossa vida inteira, é do evangelho, literal, tem que ser um ato de amor e de abnegação.
Nós podemos fazer sem nenhum medo, sem nenhum receio de violar a vontade divina, de atrapalhar a expiação ou a prova de ninguém. Nós temos que fazer por todos os meios e em todas as oportunidades todo o possível para aliviar o sofrimento de todas as pessoas que nós podemos fazer. Por quê, gente? Porque nós não vamos de jeito algum acabar com nada que Deus não queira. Se a providência divina entende que aquela pessoa que está sofrendo ainda não terminou o seu momento de aprendizado, se ainda não pagou a sua dívida, que ela disse, olha, eu tenho condições de pagar essa dívida que eu fiz nessa encarnação, aquela outra eu não consigo ainda, fica para o futuro, mas esta vida eu consigo pagar esta dívida que eu tenho. Eu não vou conseguir interferir, nem vocês, nem ninguém. Nós nunca conseguiremos cortar ou prolongar o sofrimento de uma pessoa se Deus não permite para o próprio aprendizado dela. Isso é muito importante. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa acabar fazendo coisas erradas e tropeçando e fazendo o mal e daí construir novas provações para nós. Isso daí é outra coisa, né? Mas qual é o resumo dessa conversa, enfim? Você começa lá falando das aflições, né? E aí, qual é? Nós falamos de aflições, e daí onde é que tá a história da prece, Vânia, que você falou logo no começo? O resumo é o seguinte: todos nós estamos aqui na Terra para expiar. Quero fazer um pequeno parênteses. Esta obra é de 1865, se não me engano, 65, acho que é 65, o Evangelho segundo o Espiritismo. É por aí, é na década de 60, 1860 alguma coisa. Naquela época já se falava na doutrina espírita, na codificação, que os tempos tinham chegado. Quais eram os tempos? Os tempos chegados de mudar de mundo de expiações para mundo de regeneração. E de lá para cá nós temos passado por um processo de evolução de grau de mundos. Isso tem lá no livro do Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, lá no começo, primeira parte, fala sobre a evolução dos mundos, os graus dos mundos. E o mundo Terra, planeta Terra, esta nave aqui que carrega uma humanidade inteira em expiação, e já amadureceu ou está nos retoques finais do amadurecimento planetário. Mas é a humanidade. Você acha que a humanidade já amadureceu e é uma humanidade regenerada? Não. Infelizmente, nem todo mundo ainda despertou para esse aspecto da regeneração. Então nós, sim, temos muito ainda que expiar, sim, pagar aquelas dívidas do nosso passado, mas também provar, por isso que chama mundo de expiações e a gente arremata, e provas, porque temos que provar que já não somos tão egoístas, já não somos tão orgulhosos, já não somos tão invejosos, já não somos tão corruptos, já não somos tão maledicentes, já não somos tão criminosos, já não somos tão qualquer imperfeição que a gente tenha. Eu, por exemplo, não me envergonho em dizer, eu tenho orgulho de dizer que eu já fui muito orgulhosa. Brincadeira, é claro. Sou orgulhosa, mas gente, graças a Deus, hoje eu sou a humildade em pessoa. Olha o orgulho falhando, tá? Eu tô brincando. Sou a humildade em pessoa perto do orgulho que eu tinha antes. Gente, eu sei que sou orgulhoso ou orgulhosa, então vamos trabalhar o orgulho. Não, eu sou orgulhosa mesmo, tá? Só para avisar, eu trabalho isso, trabalhar as imperfeições. E por que eu falo? Porque eu não ligo de me expor, porque você que está aí, às vezes, escutando pela primeira vez, tem que saber que não é porque alguém faz um trabalho que tenta ser de caridade para o outro, de solidariedade para o outro, não é porque ele não está sofrendo nada, não. Não é porque ele não tem problema, não é porque ele não espia, não é porque ele não está em prova. É porque se a gente for esperar ser perfeito para fazer as coisas, nós vamos fazer alguma coisa só em um mundo feliz. Porque até lá nós temos muitas imperfeições para trabalhar. Então,
Nós vamos fazer todos os esforços, apesar das nossas expiações, apesar das nossas provas, apesar das nossas imperfeições, para aliviar o mal na vida de todo aquele que passa por nós, de uma forma direta ou indireta, naquelas condições que nós temos. Muitas vezes nós vamos fazer somente uma prece, muitas vezes nós vamos dizer eu estou aqui, outras vezes a gente vai pegar. Eu achei tão bonitinho, ontem minha mãe foi tomar a segunda dose da vacina dela e a minha irmã que tá aí, que vocês viram, ela falou, mãe, ela que agendou, mãe, precisa levar doação de alimentos. A minha mãe ama dar alimentos. Minha mãe não é rica não, mas a minha mãe ama pegar aquela sacolinha, colocar um pacotinho de arroz, um pacotinho de fubá, um pacotinho de macarrão e alguma outra coisa e levar. A minha mãe tem mais prazer em fazer isso do que, teve mais prazer ontem em entregar a sacolinha dela do que tomar a vacina. Então a gente precisa ter esses sentimentos de bondade em nós, que nós já temos em muitas coisas, deixá-los crescer e não parar de observar aquilo que ainda não é virtude, para que a gente consiga ajudar o próximo também se transformando. Há pessoas que, eu já vou até me encaminhando mais ou menos para o final, mas depois de tudo que eu falei, a gente pode pensar assim, mas será que o mesmo raciocínio se aplica na prece? Porque a Vânia falou lá no começo, tudo isso nasceu de uma prece que foi sugerida para orar pelas que estão em aflição. E aí existem pessoas, gente, acreditem se quiser, é triste isso, mas existem pessoas que contestam ser necessário orar, ser necessário fazer vibrações, ou ser necessário rezar, qual seja o termo que você prefira. Por quê? Porque elas acham que se Deus é tudo aquilo que eu falei, que tem descrito lá no comecinho do Livro dos Espíritos, todas as virtudes, todas as qualidades de Deus, então Deus também sabe de tudo. E se ele sabe de tudo, ele sabe que nós temos o problema A, B ou C e o outro também tem. Então a gente não precisa rezar por ninguém. Tem gente que pensa assim. Porque Deus sabe de tudo e é desnecessário ficar gastando tempo nosso e de Deus para ficar tentando mudar o destino de uma pessoa. Por quê? Porque a gente acha que a gente não tem que interferir. Mas eu não acabei de falar que o espírita é aquele que tem que dedicar integralmente a sua vida em ajudar a diminuir o sofrimento do outro? Por que que a prece não? Porque Deus conhece a necessidade? Mas quem diz que nós também não estamos em prova ao abrir o nosso coração e dedicar um tempinho do nosso sentimento, da nossa afetividade, da nossa fé, para dizer, Deus, eu sei que você tem um desígnio para mim ou para o outro, eu sei que se não tiver na hora de acabar a minha prova ou a do outro, eu sei que não vai acontecer, mas se você puder, por favor, minimiza, diminui, cessa para mim. Existem leis que são imutáveis. Deus não vai mudar as leis para satisfazer a nossa vontade. Quer um exemplo bem tosco? Vocês já viram quando tinha jogo de futebol e aí entrevistava o jogador que ganhou e ele dizia assim, não, graças a Deus, porque nós rezamos muito para ser vitoriosos. Ele quis dizer o quê? Que Deus escolheu que o outro perdesse? E você acha que o outro não rezou para ganhar? Então Deus ficou partidário aí, escolheu um time, escolheu um partido, escolheu uma cor? Não! As leis não se modificam por essas tolices. Não são essas as prerrogativas que Deus utiliza para mudar a vontade dele. Só que existem circunstâncias que não são fatais. Por exemplo, morrer é uma fatalidade. Vânia vai morrer. Todos vocês vão. Eu só não sei quando. Aí, Vânia está programada, a programação da Vânia é que ela vai morrer em 2021. Só que, vamos supor que estava programado lá pelo meio do ano. Eu torço para não ser verdade, nem intuição, tá, gente? Não estou fazendo premonições, pretendo viver bastante. Se acontecer, tá tudo ok também. Mas aí estava programado para a Vânia desencarnar mais ou menos no meio do ano.
E aí a Vânia começou a fazer mais palestra. Acho que sentiu o peso da culpa aqui, né? Nossa, tá quase na hora de voltar para casa. Vânia vai fazer mais palestra. Eu vou fazer palestra hoje. Segunda-feira eu vou fazer palestra. E vou mesmo, tá, gente? Segunda-feira eu vou fazer palestra pro Centro Espírita Nova Era de Guaxupé. Depois eu vou fazer outra palestra, não sei o quê. Gente, vamos dar uma colher de chá pra Vânia? A Vânia podia ficar mais 6 meses, mais 1 ano. Ela vai morrer do mesmo jeito. Tá tudo dentro do programado. Só que ela pode ganhar um tempo a mais para conseguir ganhar um pouco de bônus a mais para chegar lá um pouco melhor. E eu posso pedir para Deus, vamos só dizer um outro exemplo, que alguém doente possa se curar e ter mais um tempo de vida. E eu posso pedir para Deus para que a pessoa não morra agora. E eu posso pedir para Deus um emprego. Mas sempre vai ter a nossa parte. Se eu quero um emprego, eu tenho que trabalhar para merecê-lo. Se eu tenho um problema de saúde, eu tenho que trabalhar para não piorar e para melhorar, e assim por diante. Então não tem problema, nem tudo é fatal do jeito que a gente pensa. A gente pode pedir a Deus e trabalhar para modificar as circunstâncias da nossa vida. Porque se não fosse assim, não teríamos inteligência, seríamos simplesmente um marionete, que as coisas aconteceriam segundo a vontade sempre do outro. Não, eu posso decidir e eu posso experimentar algumas coisas, porque eu tenho livre-arbítrio, porque eu tenho iniciativa. E aí, com tudo isso, é claro que Deus pode me atender, nos atender ou não. Certo? Certo. Essa semana, uma amiga, velha amiga de muitos anos, de mais de 30 anos, o esposo dela, a gente não tinha muito contato mais, porque ela mora em Curitiba, mora aqui, o esposo dela desencarnou ontem. Eu rezei por ele. Tudo que eu podia lembrar era que ele tinha o sorriso mais cativante do mundo e que era uma pessoa que passava alegria naquele sorriso. E que era uma pessoa que eu achava que tinha que ficar mais e que eu queria a minha amiga feliz por causa disso. Só que ele desencarnou. Sabe por quê? Porque ele não merecia, provavelmente, ficar mais aqui, passando por todo o sofrimento que ele estava passando. Talvez porque a experiência da família tenha outros rumos a serem tomados. Isso não quer dizer que Deus não me ouviu, ou todas as pessoas que pediram por aquele jovem, rapaz, senhor, sei lá como é que alguém intitularia. A questão é que Deus sempre te escuta em todas as tuas preces, e se ele não atender a prece do jeito que a gente fez, ele vai atender de outro, fortalecendo a família, dando condições daquela pessoa, por exemplo, que está partindo, para perceber um ente querido que está recebendo com muito amor, tirando o medo, encorajando, dizendo, sua dívida está paga. Percebem, gente? Vocês, eu, todos nós temos que exercitar o amor, a caridade, o gesto de bondade, mas sempre, sempre a fé e a confiança em Deus, porque está tudo certo. E está tudo do jeito não só que Deus quer, mas que as leis dele querem, porque nós seguimos leis. E enquanto a maioria de nós não mudar para seguir as leis corretamente, a gente vai receber as consequências. E sim, eu estou falando do dia 8 de abril de 2021, com pandemia, lockdown, medo de vacina, vontade de tratamento precoce ou não, com vontade de medo de pegar doença, com medo de morrer, com vontade de sair pra rua, com medo de ficar sem emprego, sem dinheiro para pagar conta, com vontade de trabalhar assim mesmo. Não importa. Nós temos que ter fé porque tá tudo certo. Só que tem uma parte que é minha e que é de vocês que a gente não vai abrir mão de fazer. Dito isso, é claro que a prece é muito importante. Concordam comigo? E aí, a prece ela estabelece uma corrente fluídica entre nós e aquele ser a quem nós estamos nos dedicando. Nós oramos a Deus, estamos nos comunicando com Deus. Oramos a Jesus, estamos nos comunicando com Jesus. Oramos por alguém que está em aflição, estamos fazendo com que a nossa fé, que chamou por Deus, chamou por Jesus, chamou para os bons espíritos, em prol de alguém, vá até essa pessoa.
Essa corrente fluídica é uma forma de comunicação em que nós recebemos inspirações dos bons espíritos e influências negativas dos maus, conforme a gente pense, e a gente também consegue dar do melhor para aquele para quem nós estamos preocupados, certo? Então nós sempre somos ouvidos, escutados nas nossas preces, sempre devemos pedir aos bons espíritos em favor de nós, do próximo, da diminuição das aflições do planeta, da humanidade e daqueles em especial que nos preocupam, e a gente sempre tem que confiar que seja como for, Deus está escutando e Deus está atendendo a sua necessidade, o seu pedido, os nossos pedidos. Certo? Dito isso, vamos encerrar. E como é que a gente encerra? Da mesma forma que nós começamos, com uma prece. Eu poderia fazer 1000 preces, todas como eu disse para vocês que é o certo, da forma que eu penso, a forma que eu sinto. Mas eu vou ler, porque eu não decorei, a prece que está no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas para as pessoas em aflição. Eu lerei e daí eu farei uma vibração para o nosso planeta, para a nossa humanidade, porque a gente está precisando, eu preciso que vocês abram o seu coração para que isso aconteça. A prece que eu trouxe para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: Deus de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação de fulano, de alguém. No meu caso, nesse momento, eu peço pela minha amiga que ficou viúva ontem. Se assim for da sua vontade, bons espíritos, em nome de Deus, vos peço assistência para as suas aflições. Se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, fazei-lhe compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas as provações. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, o que lhe faria perder os benefícios e tornaria a sua situação futura um pouco mais penosa. Revertei o meu pensamento, levai o meu pensamento para esta pessoa, e que assim eu possa ajudá-la ou ajudá-lo a sustentar a coragem necessária. Sim, amigos, nós estamos pedindo misericórdia de Deus para todos aqueles que sofrem, uma ou outra pessoa em especial. Nós estamos nesse momento sentindo o nosso coração pulsar de amor por alguém que está precisando e que a nossa memória diz: não, eu tenho que orar por fulano, eu tenho que vibrar por ciclano. Nós estamos nesse momento sendo envolvidos com outros espíritos que estão aqui conosco, pensando também nessa pessoa, porque é o que nós necessitamos nesse instante. E essas pessoas que nós, eu e vocês, estamos pensando nesse momento, nossos familiares, nossos amigos, nossa comunidade, os membros da nossa religião, todas as pessoas que estão adoecidas ou sofredoras por qualquer momento, todos os seres vivos da humanidade podem receber do grande amor de Deus, que é infinito, do imenso amor de Jesus, que deu a sua própria vida por nós, e de todos os milhares, por que não dizer milhões de espíritos de luz que estão trabalhando incansavelmente para levar esta nave chamada Terra à definitiva condição de mundo de regeneração. Não tenham medo, tenham prudência. Medo impede de viver, prudência é aquele receio de fazer errado, então a gente vai com cuidado. O dia de hoje traz para cada um de nós aquilo que nós podemos vencer, e nós podemos vencer sempre, porque nem a morte acaba com a vida que Deus nos deu. E eu peço a Deus neste momento de todo o meu coração, por cada um de vocês, e assim como espero que orem também por mim, para que as nossas aflições se transformem em coragem, esperança, otimismo, amor, justiça e fé. Que Deus abençoe,
que se vocês colocar alguma água aí, elas tenham recebido muita medicação espiritual, mas não esqueçam que cada um é responsável por si mesmo e tudo tem consequência, para o bem e para o mal. Vamos fazer o bem de todas as formas. Espero ter ajudado vocês de alguma forma nesse momento. Eu sei que eu, quando estudo Espiritismo e estudo com vocês, eu saio muito melhor. E eu agradeço muito por vocês me permitirem isso.